Um mineral gasto escondido dentro de um livro antigo surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. O professor encontra um pergaminho dobrado entre páginas esquecidas, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O sobrinho observa sem entender por que aquele objeto muda o humor da sala, e esse sentimento muda o ritmo do grupo, naquele instante. A descoberta parece pequena, mas abre a porta para uma jornada sem retorno, e por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O professor fecha a porta do gabinete e começa a comparar sinais e marcas, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. As linhas lembram um segredo pensado para sobreviver séculos, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. Antes do amanhecer a casa já não parece a mesma, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. Um conjunto de runas comprimidas em linhas tortas surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Cada símbolo carrega manchas de tempo e riscos quase apagados, e cada detalhe parece pedir a atenção total de quem se aproxima. O professor treme de entusiasmo enquanto o sobrinho tenta acompanhar, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Se a tradução estiver certa, existe um caminho para um lugar que nenhum mapa comum mostra, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Referências antigas são abertas sobre a mesa, e a busca pela chave do código começa, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Um nome antigo aparece e transforma a curiosidade em obsessão, e essa sensação de enigma cresce mesmo, quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. A tradução parcial cria mais perguntas do que respostas, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. A cifra de um alquimista islandês surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. O professor percebe que as runas escondem uma frase escrita para ser lida ao contrário, e cada detalhe parece pedir a atenção total de quem se aproxima. O sobrinho sente o ritmo da pesquisa acelerar como se o ar da casa tivesse encolhido, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. O texto não fala de metáforas e sim de instruções práticas para descer sob a crosta da terra, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Palavras soltas se encaixam até formar a promessa de alcançar o centro do mundo, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. A mensagem cita um vulcão e uma data ligada à sombra do sol, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. Naquele instante, a viagem deixa de ser ideia e vira destino, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. Um mapa da Islândia coberto por marcas a lápis surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Cadeias de lava, antigos campos de cinza e uma montanha dominam a mesa, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O professor aponta o dedo para o monte, como quem apresenta uma porta secreta, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Se a referência do manuscrito estiver correta, o caminho se abre apenas num momento raro do verão, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Rotas marítimas são traçadas com pressa, e a compra das passagens vira urgência, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Quanto mais o mapa é estudado, mais o monte
parece chamar pelo grupo, e essa sensação de enigma cresce, mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta, ainda mais funda. A preparação começa antes que o medo tenha tempo de crescer, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. Equipamentos simples, separados para uma expedição impossível, surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Cordas, lampiões, instrumentos de medição, botas grossas e cadernos cobrem a mesa e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O sobrinho oscila entre fascínio e receio ao ver a seriedade do plano, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Não há como saber se a descida será curta ou se engolirá todos para sempre, e por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O professor verifica cada item e repete: "Que dúvida demais, só atrasa descobertas", enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. O vazio entre o que sabem e o que pretendem enfrentar cresce a cada minuto, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. Quando deixam a cidade, a aventura já começou por dentro, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. A travessia rumo ao norte surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. O navio corta um mar cinza enquanto o vento traz cheiro de sal e ferrugem, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O sobrinho percebe que o continente conhecido vai ficando pequeno atrás deles, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. O retorno seria fácil naquele instante, mas cada hora no oceano empurra o grupo para outra vida, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O professor relê o manuscrito na coberta, como se temesse perder algum detalhe, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. A rota aponta para uma ilha que parece existir entre a ciência e a lenda, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece, como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta, ainda mais funda. Ao longe, a paisagem vulcânica começa a surgir na névoa, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. Uma aldeia islandesa, erguida contra o vento, surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Casas baixas de madeira e pedra parecem lutar para permanecer firmes, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O grupo sente que entrou num lugar onde o solo ainda guarda fogo por baixo, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Cada morador conhece histórias sobre montanhas e desaparecimentos que não chegam aos livros, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Buscam um guia local e ouvem relatos sobre passagens fechadas pelo tempo, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Ninguém ri quando o nome do vulcão é pronunciado, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece, como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. O caminho até a montanha passa a ter um rosto e um silêncio próprios, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. O encontro com o caçador que aceita guiá-los surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. O islandês fala pouco e observa muito como alguém acostumado a medir riscos sem palavras,
e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O professor vê nele a peça final que faltava, e o sobrinho enxerga a prudência verdadeira, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Sem um homem da região, a subida seria imprudência pura e talvez suicídio, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O guia reúne suprimentos e define um ritmo que ninguém ousa contestar, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Mesmo sem acreditar totalmente na meta, ele aceita seguir até a cratera, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. Os três passam a formar uma aliança frágil sobre terreno hostil, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. A subida pelos campos de lava endurecida surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Rochas negras quebram o horizonte e transformam cada passo em esforço calculado, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O sobrinho sente o corpo cansar antes mesmo de um medo aparecer, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. A montanha não oferece trilha confortável nem abrigo fácil contra a mudança do tempo, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O grupo avança por fendas antigas observando marcas do fogo que já correu ali, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. A paisagem parece morta, mas guarda uma espécie de expectativa silenciosa, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. Quanto mais sobem, mais a superfície comum parece um sonho distante, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. A primeira noite na montanha surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. O acampamento é montado entre pedras secas e rajadas de vento cortante, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O sobrinho mal consegue dormir, enquanto o professor continua atento ao céu, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. A sombra certa do sol é a chave para escolher o poço correto na cratera, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Espera um momento exato em que a luz apontará o caminho, indicado no manuscrito, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar, sem perder a noção do risco. A montanha parece guardar sua resposta atrás de um pequeno atraso do amanhecer, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. A espera transforma o silêncio em tensão pura, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. O interior da cratera, com vários poços escuros, surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. 3 aberturas descem em ângulos diferentes como bocas de um animal gigantesco, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O professor examina o movimento da luz com uma ansiedade que beira o delírio, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Uma escolha errada pode levar a um fim cego ou a uma queda fatal, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Quando a sombra toca a borda certa, a decisão é tomada sem hesitação, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. O poço indicado parece menos um caminho, e mais uma negação da luz, e essa sensação de enigma cresce, mesmo quando a razão tenta organizar tudo.
O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. A descida passa a existir de fato diante deles, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. Os primeiros metros abaixo da cratera surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. A claridade da superfície recua depressa, e o ar muda de temperatura e cheiro, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O sobrinho percebe que a confiança do professor cresce na mesma medida em que a sua vacila, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Daquele ponto em diante, voltar será cada vez mais difícil, e talvez impossível, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Cordas são fixadas com cuidado, e a descida segue em silêncio concentrado enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. As paredes guardam sinais de antigas correntes de fogo agora reduzidas a pedra fria, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. O mundo de cima encolhe até virar uma lembrança, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. O primeiro abrigo natural no fundo do poço surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Uma saliência de rocha oferece espaço justo para repousar e reorganizar as cargas, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O sobrinho tenta normalizar a respiração, enquanto escuta o eco longo do vazio, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Economizar água e força vira regra absoluta antes mesmo de saber a extensão do percurso, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O professor registra medidas e reafirma que a lógica do manuscrito está correta, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. O silêncio subterrâneo possui um peso físico, que nenhum dos três consegue ignorar, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece, como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. O descanso breve só reforça a estranheza do lugar, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. Um corredor de lava antiga comprimido e irregular surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. As paredes mostram dobras duras e superfícies vitrificadas por calor perdido no tempo, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O grupo precisa se curvar e avançar num ritmo que mistura cautela e teimosia, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Qualquer descuido pode ferir gravemente num espaço onde ajuda é uma palavra vazia, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Seguem por curvas apertadas medindo o terreno com bastões e olhos atentos enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. O túnel parece ter sido moldado para expulsar intrusos e ao mesmo tempo atrair curiosos, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. A descida troca a amplitude por pressão e cansaço, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. Uma bifurcação sob a montanha surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Dois caminhos quase idênticos se abrem diante do grupo, em silêncio absoluto, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima.
O professor insiste em ler o relevo, como se a rocha pudesse repetir o manuscrito, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Tomar a direção errada custaria tempo vital, água preciosa e talvez a lucidez, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. Observam correntes de ar e textura das paredes até escolher o lado mais promissor, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Mesmo a decisão tomada carrega a sensação de que a montanha esconde outras intenções, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. O percurso segue mais fundo e menos claro, e o passo seguinte nasce desse novo peso acumulado sobre todos. Um espaço seco onde a fadiga finalmente se impõe, surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. As mochilas pesam mais e a garganta já sente a ameaça da escassez de água, e cada detalhe parece pedir a atenção total de quem se aproxima. O sobrinho tenta esconder o medo para não alimentar o entusiasmo implacável do professor, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. A aventura começa a mostrar seu preço concreto no corpo, e não só na imaginação, e por isso, ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O guia mede o consumo restante e força todos a reduzir cada gole enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. A falta de fontes naquele trecho contradiz a esperança de um subterrâneo mais generoso, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta, imediatamente, abre outra pergunta ainda mais funda. A jornada deixa de ser maravilha e ganha dureza real, e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. Um corredor quase sem luz, e com vento inesperado, surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. Uma corrente leve toca os rostos e sugere que cavidades maiores estão adiante, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O professor recupera o brilho nos olhos como se o próprio subterrâneo lhe desse razão, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Seguir o vento pode levar a novos espaços ou conduzir a um abismo oculto, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O grupo avança guiado por esse sinal mínimo, que vale mais do que qualquer mapa, enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. O eco muda de timbre e promete uma abertura próxima, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo. O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. A esperança reaparece quando o limite parecia mais próximo e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos. A primeira grande caverna revelada pela escuridão surge como o primeiro sinal de que a realidade vai abrir espaço para algo maior. O teto soma acima e pontos minerais devolvem à lanterna reflexos frios e distantes, e cada detalhe parece pedir atenção total de quem se aproxima. O sobrinho esquece por um instante a exaustão e sente a beleza competir com o medo, e esse sentimento muda o ritmo do grupo naquele instante. Se um espaço assim existe então no interior da Terra, é muito maior e mais estranho do que imaginaram, e por isso ninguém consegue tratar o momento como simples curiosidade. O professor sorri como um homem que vê sua teoria ganhar corpo diante dos olhos enquanto o restante do grupo tenta acompanhar sem perder a noção do risco. Além daquela vastidão, outro caminho mergulha ainda mais fundo sem mostrar o fim, e essa sensação de enigma cresce mesmo quando a razão tenta organizar tudo.
O ambiente inteiro parece responder ao que acontece como se a própria Terra estivesse observando cada decisão. Não existe alívio verdadeiro, porque cada pequena resposta imediatamente abre outra pergunta ainda mais funda. O verdadeiro mundo subterrâneo parece enfim começar e o passo seguinte nasce desse novo peso, acumulado sobre todos.